Não sei por onde começar na carreira jurídica. Vamos falar de começos e recomeços. Que nem sempre o começar é, me formei e não sei o que eu vou fazer da minha vida. Às vezes é um recomeço, ou por uma transição de carreira, ou porque você ficou afastado do mundo do direito e viu uma possibilidade de voltar. Primeiro ponto, assim, o que você precisa saber sobre o começo em uma carreira jurídica? Entender onde que você está. Então, o seu processo é uma transição de carreira? Você é um recém-formado? Se formou, passou na ordem ou não? Tem essa questão também, se você é um bacharel. E agora, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Então, você precisa entender onde que você está, porque dependendo do start, vai ser diferente a sua forma de atuar. Então, se você é um bacharel, cara, eu entendo você, porque a sensação de você estar completamente perdido, acho que é o dobro, né, dos advogados que terminaram a faculdade e foram aprovados na ordem e agora começaram na advocacia. É o dobro, porque você não é advogado. Então, e aí? O que eu vou fazer? Pego os 5 anos da minha faculdade e faço o que com isso? Não é? Então não sabe começar. Eu me senti assim. E a galera da transição de carreira tem muito mais dúvidas de trocar o certo pelo duvidoso, seja lá o que isso signifique. São outros caminhos. Beleza? Então, primeiro, você tem que entender onde que você tá. Segundo, o medo de você começar na carreira jurídica pode vir também porque você não tem experiência. Ou passaram pela faculdade sem ter estagiado, ou então sentiu que o seu estágio era fraco, que deixou a desejar, quer começar na carreira jurídica como estudante, mas nunca trabalhou. Então, como é que vai fazer? Então, não tem experiência de campo, que eu falo. É muito diferente o que você aprende na faculdade na hora que você vai executar. Isso não significa que você não deve começar a trabalhar. Isso significa que a teoria você já tem e agora a prática é somente entrando em jogo. Então, não pensem que, pelo fato de você não ter experiência, você não vai conseguir. É o contrário. Você precisa, então, ganhar a experiência. E como você vai ganhar a experiência? Obviamente que eu vou falar da correspondência, mas imaginem o que eu estou falando, não só relacionado à correspondência, tá? Mas também relacionado ao universo, à carreira jurídica, em tudo. Para aqueles que não conheciam a correspondência, é pior, porque você tá lá, e aí, o que eu faço com a minha carreira? Por onde que eu começo? Como que eu faço? Eu ponho uma placa lá no meu escritório e fico esperando os clientes chegarem? Não passei na OB. Aí, o que eu faço então? E é por isso que eu falo muito que a correspondência ela vai dar esse auxílio para quem tá começando. Eu vou entrar nesse mérito, tá? Peraí, calma que eu vou chegar lá. E eu vou dar 3 exemplos para vocês de pessoas que passaram por essa situação de não ter o conhecimento no começo da carreira jurídica e deu certo. Primeiro exemplo, eu. Eu sempre, em todas as nossas aulas, dei o exemplo que aconteceu comigo mesmo. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Eu me formei e eu me sentia perdida na minha carreira. A única coisa que eu sabia é que eu gostava de direito civil, porque era o que eu trabalhava. Na parte de consumidor, na parte de seguros ainda por cima. E eu não sabia mais nada. Eu tinha medo de fazer diligência, fazer audiência, porque eu nunca tinha feito antes. E isso quando eu cheguei à conclusão que eu atuaria na correspondência para ganhar dinheiro e para ganhar experiência. Mas antes ainda de eu ter essa conclusão de correspondência jurídica, aí que eu tava perdida mesmo. Porque daí era tipo, me formei e ainda só não estava mais perdida, porque quando eu me formei, eu estava empregada. Eu era assistente jurídico no escritório. Então eu não estava tão perdida assim, mas estava perdida no sentido da minha carreira. Naquele momento eu sabia que eu estava fazendo aquilo, mas será que é isso que eu ia querer fazer na minha carreira? Não sei, né? Quantos de vocês efetivamente traçam um plano durante a faculdade? Um plano profissional, um plano de carreira. Quantas pessoas fazem isso durante a faculdade? Pouquíssimas, né? O que acontece na prática? A gente vai vivendo, a gente vai fazendo prova, presta ordem, arruma estágio, correria e não sei o quê. Você não define um plano. O meu plano era atuar na maior quantidade possível de escritório de advocacia até o 4º ano. Eu queria conhecer muitas áreas, eu queria conhecer escritório, eu queria conhecer multinacional, eu queria conhecer um monte de coisa, porque o meu plano era, quando eu chegar no 4º ano, eu quero estar no meu trabalho que eu vou ser efetivada. Esse era o meu plano. Mas olha, o meu plano de carreira, ele era curto prazo. Eu não pensava 5 anos, 10 anos. Eu pensava só quando eu estava no meu 4º ano, o que eu ia fazer. E efetivamente
efetivamente, eu cumpri esse meu objetivo. Eu fiz vários estágios, em vários lugares diferentes até o 4º ano, bem rotativo mesmo. Inclusive, eu falava isso nas minhas entrevistas, né? Às vezes a pessoa perguntava, nossa, você ficou só 2 meses, 3 meses? Eu falava, esse era o meu objetivo. Eu queria ficar pouco tempo porque eu queria conhecer várias coisas. E quando eu entrei pro 4º ano, eu entrei no escritório onde eu fiquei efetivada até depois, quando eu me formei. E só saí porque não fui aprovada na ordem. Então, esse era o meu plano, curto prazo. Mas a gente tem que pensar curto prazo? Não, planejamento de carreira não é curto prazo. Planejamento de carreira, você tem micro objetivos e os macro objetivos. E você vai seguindo uma sequência. Não pode ser isso que eu fiz, né? O objetivo de carreira, 3 anos. Não dá, né? Aí, quando eu entendi que era correspondência, eu continuei com o meu medo, porque eu não sabia como que era o trabalho de correspondente jurídico. E não tinha live pra ninguém me ensinar. Era na raça. Eu vou te dar um outro exemplo de uma aluna. Ó, tem uma aluna que se formou e passou na ordem em uma fase mais madura da vida. Não foi jovem, ela já estava ali madura. E ela sentia que seria difícil uma colocação profissional. Não é nem uma recolocação, é uma colocação, porque ela já se formou mais madura. E aí ela entendeu que a correspondência jurídica seria o caminho para conseguir os seus primeiros clientes e construir uma carteira de clientes. Não sei quem já passou por essa experiência em uma fase mais madura, mas imagina, é muito difícil você conseguir uma colocação profissional, é real. Mas e aí? Ela fez a faculdade, ela passou na ordem, é advogada. E ela encontrou na correspondência uma forma de conseguir cliente e construir uma carreira. Tem um aluno também que ainda é estudante de direito e que consegue conciliar faturamento e ganhar experiência com a correspondência. O estudante, ele já vai se formar com carteira de cliente, fora a experiência, porque a experiência que você ganha quando você é estudante em um escritório de advocacia, ela é muito diferente da experiência que você ganha como estudante atuando como correspondente jurídico, porque o correspondente, você vai atuar fazendo audiência, você vai ter cliente, você vai desenvolver portfólio, você vai fazer seu marketing, é um nível muito mais elevado do que o estudante que está dentro do escritório, essa é a verdade. A diferença é peticionar, óbvio, mas eu também tenho alunos que conciliam 2 empregos, né, tipo assim, trabalham no escritório de manhã e à tarde atuam na correspondência jurídica, por conta da lei do estágio, então dá para fazer. Então, a gente tem esses 3 exemplos, tá, que eu dei de pessoas que também não sabiam por onde começar ou recomeçar a sua carreira. E eu sei que você pode pensar assim, ó, mas Fernanda, como que eu posso começar em uma área se eu nem sei o que fazer? Isso acontece. E o caminho que eu entendo mais seguro para começar na carreira jurídica é através da correspondência. Eu defendo isso fortemente, porque eu sei que você, advogado, vai abrir o seu escritório, vai colocar a plaquinha e não vai acontecer cliente do dia para noite. Não vai, eu sei que isso não vai. E aí, o que acontece? Você vai ficar endividado, você vai ficar lá com um escritório, uma placa maravilhosa, tudo lindo, tudo o dinheiro que você colocou lá, e não vai entrar cliente. Não é assim, tão rápido. E como é que faz para manter o escritório? Isso usando os advogados como exemplo, tá? Na correspondência, você vai fazendo as diligências e vai conseguindo os honorários para pagar o seu escritório, vai se relacionando com as pessoas, vai fazendo networking, vai conhecendo outros caminhos e isso vai ajudar o seu escritório. Agora, para os bacharéis e para os estudantes, nem preciso falar que a correspondência é o melhor caminho. Gente, quantas mensagens eu recebo de pessoas, de bacharéis, que tinham desistido do direito porque não conseguiam aprovação na ordem. Muito provavelmente, eu seria uma dessas pessoas. Se eu e a correspondência nós não tivéssemos nos encontrado e após as frustrações que eu tive de não ser aprovada na ordem, eu teria saído fora do direito, com certeza. Mas eu encontrei um caminho que eu gostei. Por quê? Eu não sou uma pessoa formal demais. Eu não gosto de ficar sentada, eu não gostava de ficar lá só peticionando. Eu sou uma pessoa muito ativa, muito dinâmica. Eu sou uma pessoa que gosta de ter ideias, de desenvolver os meus próprios processos de trabalho. E eram fatores que me incomodavam no escritório de advocacia, no mundo corporativo. Eu não podia fazer as coisas que eu queria fazer. E a correspondência, eu vi uma liberdade. Eu me encontrei. Então, eu tava na rua toda hora, eu tava vendo gente, eu tava conversando com pessoas, eu tava conhecendo. Fala com o juiz. O que me apaixonou no início foi isso. Você pode viver do seu diploma através da correspondência jurídica. E aí, você vai estudando, você vai fazer o seu horário, você vai fazer as suas diligências, vai ter os seus clientes. Enquanto isso, você vai estudar para a prova da ordem, se isso fizer sentido para você, e vai se tornar advogado. E aí você vai escolher, ou você vai para a advocacia, ou você vai manter a correspondência. E são muitos caminhos, na verdade, né? Não existe 2, mas aqui estou
tô traçando 2 caminhos para você. Mas fato é o seguinte, você não precisa desistir. E também eu conheço pessoas que me escrevem, etc., que falam que estavam desiludidos com a advocacia. Porque não conseguiu cliente, porque abriu o escritório, faliu, não deu certo, porque entende a morosidade do judiciário. Então essas pessoas se decepcionaram com o direito. E aí, largaram. Só que nem conheciam correspondência. A correspondência você vai fazer por ato. Você é contratado para ir para aquela audiência, vai para aquela audiência, pronto, acabou. Você é contratado para fazer aquela cópia, você vai fazer a cópia, pronto, acabou. Eu não sinto aquele aprisionamento que é fora da correspondência. É o que eu sentia, tá? Eu não tô dizendo que é. Era o meu sentimento. Eu me sentia muito presa. Então são opções para quem não via opções. Por isso que eu acho incrível. O que educam a gente na vida, tá? É tipo cultural. Você vai fazer uma boa escola para você fazer uma boa faculdade, para você ter um bom emprego e para você morrer lá, tá? Vou colocar bem resumidamente. Na faculdade de Direito, não foge muito isso. Você vai estudar bem as leis, porque você vai passar na OAB e porque você vai trabalhar no escritório e porque você vai morrer lá. É a mesma coisa. E isso me incomodava. Não quero, sou contra, eu sou aquário. Não quero fazer nada disso. Eu quero seguir a minha vida. Quero ter meus clientes, quero fazer minhas coisas, quero ter meus horários. E a correspondência me deu isso, me deu essa possibilidade, que na advocacia eu não via. E na correspondência você não precisa abrir o seu escritório de imediato, porque você não vai receber clientes fisicamente. Então pensa na economia. Você faz home office, consegue seus clientes e cumpre as suas diligências nos fóruns ou nos cartórios, quando se tratar de extrajudicial. Então pensa que bagulho legal que é a correspondência. Você sequer precisa montar um escritório. Porque quando você vai atuar na advocacia, você vai abrir um escritório de advocacia, por exemplo, você vai ter que abrir um escritório de advocacia, você vai ter que abrir. Agora, na correspondência, não. Em que outra área do direito que possibilita você receber tão rápido os honorários? Ainda que seja 60 dias, 45 dias, ainda que seja isso, que é um longo prazo, é mais rápido do que qualquer ação. Mais rápido que o PROCON, mais rápido que o Sejusc, mais rápido. A não ser que a gente fale aí de mediação, de conciliação, que temas da aula da parte da manhã, mas mesmo assim, sabe? A correspondência é papum. E a maior experiência, gente, não tem jeito. Ela vai vir do campo de batalha. Falo isso até para meus alunos. Você pode sentar aqui do meu lado, ficar muitos dias aqui comigo, mas se você não for para audiência, se você não ir lá pro fórum, você não vai vencer esse medo de começar. Não adianta, eu não posso fazer isso por você. O que eu posso fazer por você, eu já tô fazendo. Mas você vai ter que fazer o seu papel. A maior experiência, então, gente, ela vai vir do campo de batalha. Mesmo que eu entregue tudo, fique falando assim 100 horas sem parar, não adianta. Você vai ter que fazer. O pior caminho pra quem tá começando, na minha opinião, sabe qual que é? É não começar. Olha que bizarro isso aí. Pior jeito de começar é não começar. É a pessoa ficar pensando tanto que ela não sabe, que ela não conhece, que não sei, blibli, e ela fica paralisada. É um efeito isso. Fica uma procrastinação sem fim. Tem muita gente que quer ter um escritório, quer começar a carreira, mas tem medo de fazer audiência, por exemplo. Não sabe como negociar honorários com clientes, por exemplo. Então você vai querer ter um escritório, você tem esse sonho de ter um escritório, mas você nunca fez audiência. Isso pode paralisar. Mas como é que eu vou fazer um escritório se eu nunca fiz uma audiência? Não tem cabimento. Aí vai chegar o meu primeiro cliente lá e eu não sei nem falar. Eu não sei nem negociar honorários. Eu não sei nem quanto cobrar. Eu não sei nem fazer um contrato de honorários. E aí fica complicado. Prática, gente. E a correspondência vai te ajudar a superar esses primeiros medos. Vai te dar experiência, honorários, relacionamento. Relacionamento, então, quando você sai da faculdade, de qualquer faculdade, é algo que é fundamental, porque o network é a melhor forma de você conseguir cliente. É indicação, são as pessoas falando de você. E se você tá chegando agora no meu universo, no universo da correspondência jurídica, eu tenho certeza que entendendo o trabalho e fazendo tudo direitinho, em pouco tempo você vai conseguir um excelente retorno financeiro com a correspondência. Agora, se você entendeu, se você achou legal esse vídeo, curte aqui, deixa um like pra mim, compartilha aí com seus amigos esse canal, eu tenho certeza que você vai contribuir com muita gente que não conhecem o Correspondente Jurídico. E aproveita e me segue lá no Instagram, porque os stories e o meu feed tá recheado de dica para você começar. Dicas sobre precificação, como que você vai captar seus primeiros clientes, como que você vai fazer parceria, como você vai se organizar, enfim, um mundo de conteúdo gratuito lá para você. E aqui no YouTube, se inscreve e aperta o sininho para você receber todas as notificações. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um beijo e até lá, até o próximo.